Bom, então, para continuar falando a respeito do ADH, né, e sobre a diabetes insípidos, o que acontece exatamente nesse distúrbio, nessa desordem? O diabetes insípidos, ele pode ter duas causas. Uma pode ser num problema no sistema nervoso central, tá, que vai impedir a produção e a liberação do ADH. E aí, se você não produz e você não libera o ADH, mesmo em fase de desidratação, né? Porque na fase de desidratação, se o organismo está desidratado, você precisa reter o máximo de água que puder reter dentro dele, porque a gente já falou sobre isso lá em Introdução à Bioquímica, que vários blocos do nosso corpo, vários órgãos, né, cérebro, coração, né, até mesmo o esqueleto, eles têm água na composição. Então, se a gente está desidratado, a gente perde água desses locais. Então, a água é extremamente importante, faz parte ali de cerca de 70% do meu corpo. Então, na desidratação, o ADH, em situações normais, ele vai pegar e tentar reabsorver o máximo de água que ele conseguir. Só que se a pessoa não produz, não libera nem mesmo na desidratação, isso causa diabetes insípidos. Ela está perdendo um pouco de água que ela ainda tem, ou ainda que beba água, ela vai se perder, né? Porque você não tem o hormônio responsável justamente por reabsorvê-lo. Ou por problemas nos rins que passam a não responder à presença do hormônio, né? É aquela situação parecida com a da insulina, né? No caso da mellitus, existe aqueles que não produzem insulina e existe aqueles que são resistentes à insulina. Aqui a gente tem aqueles que não produzem o ADH e aqueles que são resistentes ao ADH. O ADH está presente, mas ele não consegue fazer a atividade dele em cima dos rins e os rins não respondem, os rins não vão responder, né, à ação do hormônio. Dos dois casos, na falta do ADH ou na resistência, você tem muita perda de água pela urina, que é a característica da poliúria. Então, em uma situação normal, ó, com ADH sendo liberado ali pela hipófise, lembrando também que a gente pode chamar a hipófise de pituitária, tá? Esse ADH vai ser liberado ali, vai estimular os rins a reabsorver a parte da água. Também não é uma reabsorção exagerada, tá, gente? É tudo dentro de um controle e formar a urina. Sem a produção do ADH, como ele não consegue chegar lá, a água que chegou no rim, ela vai embora. Então, olha a diferença aqui da concentração urinária. Ó. Um funcionamento que seria o normal, e olha aqui, grandes volumes de água e uma urina extremamente diluída. Para esse exame, né, para a gente fazer a dosagem do ADH, precisa de jejum? Muitos lugares recomendam um jejum de pelo menos ali 4 horas, tá? Mas tem lugares onde não é cobrado, então vai variar um pouquinho de um laboratório para outro. Aqui a gente vai usar o plasma colhido com EDTA, tá? E os valores de referência vão ser de 0,4 a 2,4 picogramas por ml, sendo a principal metodologia utilizada o radioimunoensaio, né? A gente já comentou a respeito de muitas dessas dosagens hormonais serem feitas ali no setor de imunologia, né? Vou usar radioimunoensaio, quimiluminescência, né? Mas estão dosando hormônios, portanto, bioquímicos. Valores de referência de 0,4 a 2,4 picogramas por ml, quando a osmolalidade for menor do que 285 miliosmol por quilo. O que é osmolalidade? Né? É a concentração dessa urina, ou a concentração do que está no volume urinário, tá? Aqui a gente está medindo no sangue, mas avaliando a concentração de osmolalidade na urina. Então, são dois exames que são correlatos, tá? Seria a concentração, né, dos eletrólitos, dos íons ali, dissolvidos por quilo, né, do que está sendo eliminado. Quando a gente usa essa referência em volume, né, em litro, a gente passa a chamar de osmolaridade. Então, é só uma diferença aí de semântica para vocês, mas normalmente se usa a osmolaridade com L mesmo, porque a gente está se referindo a quilos. E de 2 a 12 picogramas por ml em osmolaridade menor do que 250. Ou maior do que 250, perdão.